Gente, tudo bom? Espero que estejam bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas espero que vocês tenham feito as atividades e tudo mais. Bom, na página 90 do livro de vocês, e como vimos na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre vozes do verbo. Então, vamos lá, deixa eu explicar a vocês. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é verbo. Verbo é aquela palavra que vai dar ideia de ação. Correr, andar, pular, sorrir, brincar, dormir, enfim. Todas essas palavras são verbos, tá? E aí o que acontece? Como é que eu vou saber? O que quer dizer voz do verbo? Veja, existe o sujeito. O sujeito, como a gente já tinha visto algumas vezes na aula, vai ser aquele que pode praticar a ação, receber a ação ou de quem se fala, certo? Então vamos lá. O que é um sujeito que pratica a ação? A professora explica o assunto. Quem está explicando o assunto? A professora. Logo, a professora vai ser o sujeito, tá? Aí no outro, o assunto é explicado pela professora. Quem é o sujeito aí? Quem está sendo explicado? O assunto. Logo, o assunto vai ser o sujeito. Tá aí tranquilo? Espero que sim. Qualquer coisa botem aí nos comentários do vídeo, tá? Aí a gente vem para outra situação. A gente vai ver de quem se fala. Por exemplo, o cachorro é bravo. Quem é bravo? O cachorro. Eu estou falando do cachorro, estou caracterizando o cachorro. Inclusive está latindo horrores, né? E não é meu. Enfim, então, entendendo o sujeito, a gente vem para as vozes do verbo. Existem três vozes do verbo: a ativa, a passiva e a reflexiva. O que é a voz ativa? É quando o sujeito pratica a ação. Por exemplo, o que eu dei anteriormente. A professora explica o assunto. A professora é um sujeito ativo, porque ela está passando o assunto, ela está praticando a ação de explicar, certo? Se eu digo o assunto é explicado pela professora, o assunto está recebendo a ação. O assunto é o sujeito e está recebendo a ação. Então, se o sujeito recebe a ação, essa voz é passiva. Ela está recebendo. E está recebendo de quem? Quem é que está explicando o assunto? A professora, certo? Então, a professora vai ser nomeada como agente da passiva, que é aquela que está praticando a ação. Não é o sujeito que está praticando. Quem está praticando é o agente. O sujeito está recebendo. E a voz reflexiva vai ser aquela que vai praticar e receber a ação ao mesmo tempo. Como é que eu vou dar um exemplo disso? Vocês estão lá de boas cozinhando e aí você cortou-se com a faca. Então, você praticou e recebeu a ação. Você cortou e recebeu a ação de ser cortado. Então, essa voz é uma voz reflexiva. Pratica e recebe ao mesmo tempo. Aí vocês vão aparecer com a dúvida. Ah, professora, então, quando a gente está passando na rua e tem vende-se casa, é reflexiva? Não. Vejam só, a voz passiva, ela tem duas situações. Ela pode ser uma voz passiva analítica e pode ser uma voz passiva sintética. Eita, professora, complicou tudo. Espera aí que eu vou pegar o piloto para explicar para vocês melhor. Bom, galera, fui e voltei. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês o lance da voz sintética e da voz analítica, tá bom? Então, deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês me verem e verem as frases, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte: a casa é vendida por ele. Então, vejam, quem é que está sendo vendida? A casa. Eita. A casa, certo? Então, a casa vai ser o sujeito paciente. Logo, a gente entende que essa oração está na voz passiva, tá? Quem é que está praticando a ação nessa oração? Por ele. E no caso, eu vou colocar aqui como AG, tá? Que é AP, na verdade, desculpe. AP, que é agente da passiva, certo? Então, nesse caso, a voz é
passiva analítica. Por que analítica? Eu estou fazendo de uma forma mais explicada. Quando vocês pensarem em analítica, pensem em análise. Análise é algo mais detalhado, é algo que tem mais detalhes mesmo, certo? Que tem mais explicações. Já aqui embaixo, vende-se casa. Primeiro a gente tem que se perguntar, alguma casa se vende sozinha? Ela precisa de alguém que a venda, concordam? Então, nesse caso, essa voz aqui, ela vai ser passiva sintética. Por quê? Primeiro, o que é vendido não se vende sozinho. Então, ele vai precisar de alguém que venda, tá? E segundo, vocês vão perceber que existe esse se, certo? Então, esse se, ele também é uma característica desse, como se essa aqui tivesse resumida. Tanto é que é sintética. Sintética é o quê? Quando o professor pede para vocês fazerem uma síntese é um resumo de algo. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma síntese. Então, a voz é passiva sintética. Beleza, galerinha? Espero ter tirado alguma dúvida que tenha ficado durante a aula. Qualquer coisa, falem comigo, coloquem aqui nos comentários. E é isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.